Olá, meus amigos, minhas amigas, sejamos todos bem-vindos à página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré, que tem o objetivo de levar o Espiritismo até você. Meu nome é Vânia, sou trabalhadora da casa que se localiza no município de Poá e hoje sou responsável por trazer um breve estudo de 3 obras da doutrina espírita, quer sejam o livro Caminho, Verdade e Vida, o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro dos Espíritos. Mas antes, como sempre o fazemos, vamos a alguns recados importantes a respeito do funcionamento da nossa casa. Então, sem ser este sábado, no próximo sábado, dia 11 de setembro, teremos a campanha de Fraternidade Alta de Souza, ocasião em que a casa fica aberta entre 15 e 16h30 para recebimento de mantimentos e produtos de higiene e limpeza. Com esses produtos doados e recebidos, nós vamos montar as cestas básicas para, então, na segunda-feira, no dia 13, possibilitar as famílias irem retirá-la na sede da Casa Espírita Maria de Nazaré. Então, repetindo, dia 11 de setembro, entre 15 e 16h30. Aguardamos a sua presença, não é necessário sequer sair do carro, basta buzinar, que os trabalhadores da casa, normalmente é o João Firmino, e pode ser que outro trabalhador ainda não está definido, mas o João Firmino com certeza. Então este foi o primeiro recado. O segundo é que nós estamos com uma campanha do Livro Espírita. Esta campanha visa arrecadar doações de livros usados, livros espíritas. E o objetivo da nossa casa é, em outubro, numa homenagem ao mês de nascimento do grande codificador Allan Kardec, fazermos uma feira, né? uma venda de livros espíritas com preços simbólicos, irrisórios, bem pequenos, para que as pessoas possam ter acesso a títulos importantes da doutrina espírita. Então, quem puder colaborar conosco, tiver livros em casa que já leu ou que tenha títulos repetidos em casa, que puder nos doar, muito agradecemos, para que tenhamos um acervo suficiente para fazermos então essa feira, né, do livro espírita em nossa casa no mês de outubro. É esta a nossa previsão. Quero também lembrar que o mês de setembro é chamado Setembro Amarelo, porque visa a prevenção do suicídio. Então, na segunda-feira, eu falarei um pouco mais sobre isso, inclusive recebi uma linda mensagem que ocorreu com o Chico Xavier a respeito de um espírito encarnado, mas com tendências suicidas já de múltiplas reencarnações. Mas eu falo na segunda-feira, não percam. Por quê? Porque hoje, como nós já vamos abordar as 3 obras, não vai dar tempo. Mas segunda-feira a gente vai falar disso, porque é muito importante. Sabemos que a vida pode ser sofrida, mas o suicídio nos leva a uma tortura constante. Portanto, viva a vida, tenhamos coragem, tenhamos fé, enfrentemos as dificuldades, as adversidades, os desafios, porque vale a pena, porque há luz no fim do túnel, tenhamos a certeza. Bom, meus amigos, tem mais um recado, que é como se dão as nossas atividades presenciais na casa. Então, nós temos atividade presencial hoje, às 19 horas, das 19 às 19h45 ou até um pouquinho menos, nós temos a palestra baseada em títulos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo. No domingo, são palestras com temas variados, voltados para a família, mas sempre embasados
nos princípios e diretrizes, como eu costumo dizer, da doutrina espírita. Na segunda-feira, temos um trabalho que é privativo para os médiuns de assistência espiritual. Salvo uma necessidade muito grande, pode haver a presença do assistido, que vai passar pelo tratamento, tomar um passe e retornar para os seus lares. Na quinta-feira, nós temos também uma atividade presencial em que fazemos o estudo por 1 hora de obras básicas da doutrina espírita, das 15 às 16, então toda quinta-feira, aberto ao público. Das 16 às 16h30, nós temos também uma atividade mediúnica, de desobsessão, de assistência espiritual, que é, então, privativa para os trabalhadores da casa, aos médiuns. Então, esses eram os recados. Vamos agora, então, unindo os nossos corações, os nossos melhores pensamentos e sentimentos, fazer a prece que Jesus, divino pastor de nossas almas, nos ensinou quando um dia se encarnou entre nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos então à abordagem do primeiro tema de hoje, que é retirado do livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria espiritual de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. É a lição de número 163, cujo título é Não Crer. Mas quem não crer será condenado. Jesus, Marcos 16:16. Os que não creem são os que ficam. Para eles, todas as expressões da vida se reduzem a sensações finitas, destinadas à escura voragem da morte. Os que alçam o coração para a vida mais alta estão salvos. Seus dias de trabalho são degraus de infinita escada de luz, à custa de valoroso esforço e pesada luta, distanciam-se dos semelhantes e, apesar de reconhecerem a própria imperfeição, classificam a paisagem em torno e identificam os caminhos evolutivos. Tomados de bom ânimo, sentem-se na tarefa laboriosa de ascensão à montanha do amor e da sabedoria. No entanto, os que não creem limitam os próprios horizontes e nada enxergam, senão com os olhos destinados ao sepulcro, adormecidos quanto à reflexão e ao discernimento. Afirmou Jesus que eles se encontram condenados. À primeira vista, semelhante declaração parece em desacordo com a magnanimidade do Mestre. Condenados a quê? E por quem? A justiça de Deus conjuga-se à misericórdia, e o inferno sem fim é imagem dogmática. Todavia, é imperioso reconhecer que quantos não creem na grandeza do próprio destino sentenciam a si mesmos as mais baixas esferas da vida. Pelo hábito de apenas admitirem o visível, permanecerão beijando o pó em razão da voluntária incapacidade de acesso aos planos superiores, enquanto os outros caminham para a certeza da vida imortal. A crença é lâmpada amiga, cujo clarão é mantido pelo infinito sol da fé. O vento da negação e da dúvida jamais consegue apagá-la. A descrença, contudo, só conhece a vida pelas sombras que os seus movimentos projetam, e nada entende além da noite do pântano, a que se condena por deliberação própria.
não crer. Então Jesus disse, mas quem não crer será condenado. À primeira vista, é como se Jesus estivesse de fato condenando os seus irmãos por não acreditarem na vida eterna, por não acreditarem em Deus, mas, como sempre dizemos, a letra mata, o espírito vivifica. É, então, necessário irmos além das palavras e buscarmos a essência dos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, quando ele disse que aquele que não crê está condenado, não quer dizer que somente basta crer para atingirmos o reino de Deus. Não. Crer é um primeiro passo. Entretanto, aquele que crê e faz esforços, como diz o texto, faz esforços para alcançar a plenitude da luz, este sim está salvo, porque não basta crer uma crença que não resulta em mudança interior, não adianta de nada. Porém, aquele que não crê tem os seus horizontes muito limitados, porque só acredita no que toca, no que vê, no que ouve, no que sente, não é? O que percebe pelos sentidos físicos e deixa de ter uma visão mais ampla do que seja a vida eterna. Então, é neste sentido que Jesus diz que será condenado, e também aquele que crê se distanciará daquele que não crê, desde que faça todos os esforços na busca do supremo bem, na prática da caridade, em sua reforma interior, que é um trabalho que a todos nós aqui convidados a viver neste planeta, todos nós estamos fadados a realizar este laborioso trabalho de burilamento interior, buscando a ascensão intelectual, moral, emocional e espiritual. Meus amigos, essas foram as breves considerações a respeito deste tema. Não crer é uma escolha. Podemos escolher não crer em Deus, na espiritualidade, mas tenhamos a certeza, perderemos muito com isso. E, como diz Emmanuel, beijaremos o pó, ficaremos na superficialidade da terra e não teremos condição de alçar voo em direção a dimensões mais elevadas, porque estaremos presos à superfície terrena. Meus amigos, vamos então agora para um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho é o nosso roteiro, é o sol que ilumina as nossas almas. Porque quando tivermos alguma dúvida de como procedermos em determinada situação, façamos uma prece, elevemos o pensamento a Deus e abramos o Evangelho. Ele nos trará a resposta. Tenhamos a certeza, meus irmãos. E hoje, cabe-nos comentar e fazer um breve relato do capítulo 25, que tem por tema central Buscai e achareis. E o título que nós vamos abordar agora é Ajuda-te e o céu te ajudará. Este item, Ajuda-te e o céu te ajudará, vai de 1 a 4. Entretanto, pela limitação do nosso horário aqui na live, nós vamos nos ater tão somente aos itens 3 e 4. Então, ajuda-te e o céu te ajudará. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros seriam atrofiados,
se o livrasse do trabalho intelectual, seu espírito permaneceria na infância, nas condições instintivas do animal. Eis porque ele, Deus, fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: busca e acharás, trabalha e produzirás, e dessa maneira serás filho das tuas obras, terás o mérito da sua realização e serás recompensado segundo o que tiveres feito. É em virtude da aplicação desse princípio que os espíritos não vêm poupar ao homem o seu trabalho de pesquisar, trazendo-lhe descobertas e invenções já feitas e prontas para utilização, de maneira a só ter que tomá-las nas mãos, sem sequer incômodo de um pequeno esforço, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio, ambos sem nenhum esforço, e atribuindo-se o mérito do que não haviam feito. Não, os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir e a rota que o leva a ele, dizendo: marcha e atingirás, encontrarás pedras nos teus passos, mantém-te vigilante e afasta-as por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária, se quiseres empregá-la. Então, esses são os itens 3 e 4 do título Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, nesta parte que foi descrita, é uma dissertação de Allan Kardec, que ele vai explicar um texto do Novo Testamento, né, alguns versículos, que fala daquela batei e abrir-se-vos-á, buscais e achareis. Então, Kardec vem nos falar. E o que Kardec enfatiza como cerne da questão? Buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Batei e abrir-se-vos-á. Kardec enfatiza o trabalho individual de cada um para podermos chegar ao objetivo, para realizarmos as nossas conquistas. Então, por isso que os espíritos não fazem o trabalho que nós somos inteiramente capazes de fazer por nós mesmos. Não tenhamos dúvida que a cura de todas as doenças se encontram no plano espiritual. Entretanto, é o ser humano pesquisando, estudando, labutando que deverá encontrar a cura dessas doenças. Porque senão, ficaria muito fácil. Os espíritos nos dariam de mão beijada o resultado das pesquisas que nós deveríamos fazer. E dar nas nossas mãos não daríamos o menor valor e mais, nós não progrediríamos, porque para progredirmos, necessário se faz utilizarmos a nossa inteligência no esforço da pesquisa, no esforço do estudo. Então, a bater e abrir-se-vos-á vai depender de nós. Kardec diz aqui que nós somos filhos de nossas obras, com certeza, porque as consequências das nossas escolhas nos trarão facilidades ou dificuldades no futuro. Depende do que fazemos hoje. Então, há pessoas, e eu já ouvi algumas dizerem assim: se eu pego quem inventou o trabalho. Ora, mas quem inventou o trabalho foi Deus. A lei do trabalho nos impõe a necessidade de sairmos da condição de mendigos espirituais e irmos atrás das nossas conquistas. Aqui diz que se Deus tivesse nos livrado do trabalho físico,
teríamos os membros, braços e pernas atrofiados. É certo que o Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado nos idos de 1863, 1864, e naquela época o trabalho usando a força física era muito mais presente até do que hoje. Hoje, muitos buscam o trabalho mais intelectual. Entretanto, ainda assim, aquele que trabalha usando o seu intelecto não vai dispensar a atividade física, praticar um esporte, ir à academia, para que seus membros, para que seu corpo físico não fique atrofiado. É lei da vida. Nós precisamos estar em movimento. Se cruzarmos os braços e esperarmos que tudo caia do céu, nós só nos frustraremos, nós nos decepcionaremos, porque só cai chuva do céu, não é? Então, achar que as coisas vão cair do céu sem que para isso precisamos fazer nada é um engano, é uma infantilidade de nossa parte. Então, meus amigos, se nós quisermos que a porta se abra, se nós de fato quisermos o auxílio do mais alto, façamos antes a nossa parte, porque os espíritos, os bons espíritos, jamais deixarão de nos dar a força necessária para conseguir atingir os nossos objetivos. Entretanto, se nós nos entregamos à preguiça, à indolência e não queremos usar essa força que todos nós temos a nosso favor, tampouco os espíritos se incumbirão de nos auxiliar. Nós precisamos nos colocar em condição de sermos auxiliados. Graças a Deus. Queridos amigos, vamos então agora para a questão de O Livro dos Espíritos. Nós ainda, como nós fazemos uma questão por live, então nós ainda não saímos daquele capítulo que fala dos 3 reinos da natureza. E sabemos que o princípio inteligente foi estagiando nos diversos reinos da natureza até atingir o reino humano. À época de Kardec, o que se sabia é que os reinos da natureza eram 3, o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. E o Espiritismo, como sempre enfatizamos, ele classifica o ser humano no reino humano. No Espiritismo se fala o reino hominal, mas podemos dizer que é o reino humano, que foi dado a todos nós atingir por esforço próprio. Cada um de nós já automatizou o que precisaria aprender dos outros reinos e, portanto, estamos agora como homens e mulheres, cabendo-nos, como sempre também enfatizamos, atingirmos o reino angelical, que é o próximo passo. Mas então, a respeito deste reino humano, Kardec pergunta na questão 607b o seguinte: esse período de humanidade começa sobre a nossa Terra? Então, o que Kardec pergunta? Quando o espírito consegue atingir o reino humano, ele vai fazer a sua primeira encarnação como espírito humano na Terra? Essa é a pergunta. E os espíritos respondem: a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Olha que interessante, vou repetir: a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanidade começa, em geral, nos mundos ainda mais inferiores. Essa, entretanto,
não é uma regra absoluta e poderia acontecer que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente e seria antes uma exceção. Então, o que vemos aqui? O espírito humano, na sua primeira encarnação, porque ele vinha do reino animal inferior, ele estava numa situação pré-humana. Aí, quando ele vem para a primeira encarnação, o que os espíritos nos falam é que não é na Terra que ele vai ter a sua primeira experiência como espírito humano, mas em mundos inferiores, onde o instinto impera. Então, são mundos mais atrasados, mais primitivos que a Terra. Entretanto, os espíritos deixam claro também que essa é a regra, e a exceção é que poderia haver espíritos que na sua primeira encarnação estivessem aptos a fazê-la na Terra. Mas é uma exceção. Mas por que eles estariam aptos? Porque, como já dissemos anteriormente, a nossa ascensão espiritual, o nosso progresso moral, ele pode estar em patamares, ou acontecer em patamares horizontais ou em patamares verticais. Isso depende das escolhas que o espírito desenvolve ao longo de suas existências, fazendo progredir o princípio inteligente. Então, há espíritos que evoluem de forma vertical. Por quê? Porque vão tendo escolhas mais adequadas e, com isso, galgam mais rapidamente os degraus que levam à luz. Entretanto, a esmagadora maioria, a regra é fazer a evolução em termos horizontais, com muitos instintos animais, com escolhas equivocadas, baseadas na materialidade, na agressividade, no egoísmo, no orgulho, que já trazemos de outros reinos, essa questão de querer tudo para si, nada para o outro. Então, os espíritos nos colocam, então, que a primeira encarnação humana normalmente não foi na Terra. E, certamente, as nossas encarnações futuras, quando então galgaremos degraus elevados e quando atingirmos a condição de anjos, certamente será em orbes condizentes com a condição vibratória angelical. Queridos amigos, vamos ficando por aqui. O horário já nos convida a terminar a nossa live. Quero agradecer enormemente a companhia de cada um de vocês e pedir novamente que possam comigo fazer a prece de encerramento. Assim, elevemos o nosso pensamento para que assim a equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré possa transmitir seus eflúvios de paz, de amor, harmonia para todos os nossos lares ou onde quer que estejamos, com quem estejamos. Rendamos graças a Maria Santíssima, Mãe de Jesus, nessa prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, assim é e para todo sempre será. Graças a Deus e graças a Jesus. Meus amigos, como sempre dizemos, fiquem conosco todos os dias da semana, às 18 horas, na hora da Ave Maria,
tem um trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré esperando por você. Segunda, quarta e sexta, eu estarei com vocês. Na quarta, inclusive, estarei com João Firmino, que dará a sua contribuição para todos nós. Terça, quinta e sábado, nosso amigo Ezequiel. E nos domingos, temos a nossa amiga Arielle. Meus amigos, por hoje é só. Um ótimo final de sexta-feira. Vem aí um feriado prolongado. Quem for aproveitar junto aos seus familiares. Bom feriado. Paz e luz aos nossos corações. Um abraço fraterno e até a próxima.